Olá, vamos falar sobre Espiritismo? Eu sou Débora Rabelo, aqui dos Amigos de Nosso Lar, trazendo a você a ciência, filosofia e religião. Desde já convido você a conhecer este canal, clicar no sininho, dar o seu like, comentar os vídeos e me ajudar a divulgar este canal de luz. Chegamos agora ao tema A Vida e a Morte, do capítulo 4, primeira parte, Princípio Vital. E agora nós estamos aqui nesta parte com as questões 68 a 70, certo? E se você não assistiu os vídeos anteriores, busque aqui na playlist o Livro dos Espíritos, mas também procure adquirir esta obra, ler em PDF ou também, através do YouTube, buscar o audiolivro desta obra fundamental e pilar da doutrina espírita, certo? Então vamos à leitura e reflexão das questões. 68. Qual a causa da morte nos seres orgânicos? Resposta: o esgotamento dos órgãos. 68A. Pode-se comparar a morte de uma pessoa a uma máquina que parou de funcionar? Resposta: certamente. Se a máquina não tem conserto, ela deixa de funcionar. Se o corpo está enfermo, a vida se extingue. 69. Por que uma lesão no coração provoca a morte mais facilmente do que em qualquer outro órgão? Resposta: o coração é a máquina da vida, mas não é o único órgão cuja lesão ocasiona a morte. Ele é apenas um dos órgãos essenciais. Questão 70. O que acontece com a matéria e o princípio vital dos seres orgânicos quando eles morrem? Resposta: a matéria inerte se decompõe e vai formar novos organismos. O princípio vital retorna à sua origem, ou seja, o fluido cósmico universal. Comentário de Kardec. Os elementos que compõem o ser orgânico decompõem-se após a morte e sofrem novas combinações, transformando-se em novos seres. Esses novos seres absorvem e assimilam da fonte universal o princípio da vida e da atividade, para novamente o devolverem a essa mesma fonte quando deixarem de existir. Os órgãos não impregnados pelo fluido vital, esse fluido transmite a todas as partes do organismo uma atividade que permite que os órgãos se comuniquem entre si, produzindo a cicatrização de certas lesões e restabelecendo as funções que estavam momentaneamente paralisadas. Se os elementos essenciais ao funcionamento dos órgãos estão destruídos ou muito comprometidos, o fluido vital é incapaz de transmitir a eles o movimento da vida e o ser morre. Os órgãos reagem uns sobre os outros visando a harmonia do conjunto. Quando, por qualquer motivo, essa harmonia se desfaz, os órgãos deixam de funcionar, assim como o movimento de uma máquina para, quando suas peças principais se danificam. O mesmo ocorre com um relógio que se desgasta. Com o tempo ou quebra por acidente, a força que o move é incapaz de colocá-lo em movimento novamente. A vida e a morte podem ser comparadas a um aparelho elétrico. Como todos os corpos da natureza, esse aparelho possui eletricidade em estado latente. Mas o fenômeno elétrico só acontece quando o aparelho é ligado. Então, poderíamos dizer que o aparelho está vivo. Ao desligarmos, o fenômeno cessa e o aparelho volta ao estado de inércia. Assim, os corpos orgânicos seriam como uma espécie de pilha ou aparelhos elétricos nos quais a atividade do fluido vital produz o fenômeno da vida. Quando a atividade desse fluido cessa, ocorre a morte. A quantidade de fluido vital não é a mesma em todos os seres orgânicos. Ela varia de acordo com as espécies e não é constante no mesmo indivíduo, nem nos vários indivíduos da mesma espécie. Enquanto uns possuem o fluido vital em quantidade suficiente para a sua manutenção, outros o possuem em grande quantidade. É por isso que uns são mais ativos e possuem mais energia que os outros. A quantidade de fluido vital pode se esgotar e tornar-se insuficiente para a conservação da vida, se não for renovado pela absorção e assimilação das substâncias que o contêm.
o fluido vital se transmite de um indivíduo para o outro. Assim, aquele que o possui em maior quantidade pode doá-lo ao que tem menos e, em certos casos, prolongar uma vida que está prestes a se extinguir. Todos nós, quando reencarnamos, temos um tempo programado aqui nesta Terra para estarmos aqui, cumprindo com a nossa etapa evolutiva terrena. Mas, de acordo com os vícios que nós adquirimos ou conservamos e ainda aumentamos e damos mais força a esses vícios, nós podemos extinguir esta vitalidade mais rapidamente. Vícios como alcoolismo, drogas, problemas alimentares, entre várias outras questões, podem esgotar mais rapidamente esta vitalidade do corpo. Mas também, através da oração e da intercessão por alguém, nós podemos doar energia, doar vitalidade, auxiliando esta pessoa. O passe espírita também tem esta finalidade e este auxílio, através também da doação do magnetismo. Então, nós podemos auxiliar ou também podemos prejudicar a nossa evolução. Quando cessa o momento da vitalidade, o tempo de permanecermos aqui nesta terra, podemos ter, através da intercessão, aumentado o tempo, ainda com um bônus, vamos dizer assim, aqui nesta terra, ou podemos extinguir mais rapidamente e abreviar a nossa passagem aqui na terra. E, uma vez extinguida a vida aqui, o nosso espírito retorna à pátria espiritual e os elementos que compõem este corpo irão retornar ao princípio e ao universo, certo? Eu sou Débora Rabelo, então este foi o estudo do princípio vital aqui, no tema A Vida e a Morte, as questões 68 e 70. No próximo vídeo nós estaremos estudando inteligência e instinto, das questões 71 a 75A. Um forte abraço para você, que os bons espíritos nos guiem, Jesus nos abençoe e até a próxima.